pontos iniciais que nós apresentamos aqui, que foi ele que estabeleceu, que santificou, foi ele que colocou esse dia para o homem descansar e santificar. Aí o que o inimigo vai querer fazer? Ele vai querer tirar a honra desse dia, a santificação desse dia, pelo menos aparentemente, né? Porque ele não vai conseguir. Isso é a teoria dele. Vai levar muitos a adorarem o dia estabelecido por ele, falso sábado, para que todos possam esquecer o dia estabelecido por Deus. Mas aqueles que estão estudando, aqueles que estão se fortalecendo, se preparando, vão estar firmes no dia mau. Se nós não começarmos hoje a nos preparar, quando chegar no dia mau, vai acontecer o que o irmão revelou ali para nós. Muitos vão apostatar. Aliás, já estavam apostatados, né? Vão apenas revelar o que já estava dentro do seu coração. Hoje ninguém sabe o que está no coração de ninguém. A gente vê alguns frutos, né? Mas quando chegar esse tempo, vai ser o dia da revelação e da decisão. Maurício? Só dar uma participaçãozinha aqui em relação ao ponto que eu creio que é necessário. E alguém pode dizer assim, mas esse texto aí nem na Bíblia não está, né? Maranata, o Senhor vem, página 161. É uma meditação matinal. As palavras do grande enganador, segundo esse texto, diz assim: devemos exaltar o sábado criado por nós. Quem falou? O grande enganador. Grande enganador. Então, Satanás que falou, segundo esse texto. Mas vamos dizer que estou na dúvida aqui se foi Deus mesmo que falou isso. Eu creio que é uma responsabilidade de todo mundo, independente de religião, de qual igreja faça parte, adventista, católico, onde for. O texto diz que Satanás falou que teve um sábado que ele criou. Uhum. O texto está dizendo isso. Devemos exaltar o sábado criado por nós. Então o texto pressupõe que Satanás tem um sábado, tem um dia de descanso que ele mesmo criou, em oposição a um sábado que foi criado por Deus. É verdade. Aí cabe a nós as seguintes perguntas. Qual foi o sábado criado por Deus? Onde é que tem na Bíblia? Vamos por curiosidade, botar lá no... Pode botar até no Google, todo mundo hoje dentro do celular tem um Google. Botar assim, Bíblia, todos os versículos onde tem a palavra sábado. E bota lá, só assim, e só lê o texto. Não precisa nem fazer teologia não. Aí pega e bota assim, todos os textos da Bíblia que falam a palavra domingo. Ou o primeiro dia da semana. Tanto faz. Botar domingo, antigamente não achava, né? Primeiro dia da semana. Agora vamos procurar, vamos pesquisar e vamos procurar onde na Bíblia fala que devemos santificar o sábado. Vamos dizer que a gente não sabe, finge que não sabe e vamos ver. Agora vamos procurar onde é na Bíblia que está dizendo que é para santificar um outro dia. Um outro dia, fora o sábado. Estou nem falando do domingo especificamente. Qual que é outro dia da semana? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, domingo. Vamos procurar na Bíblia. Onde é que está dizendo? Porque tem um sábado que o diabo disse que foi criado por ele, segundo esse texto. Mas a Bíblia fala de um sábado que foi criado por Deus. O irmão leu o texto aqui, Gênesis capítulo 2, versículos 2 e 3, Êxodo capítulo 20, versículos de 8 até o 11, Ezequiel 20, versículo 12, versículo 20, leu Marcos 2, 27 e 28, leu Êxodo 31. Peraí, são vários textos, ninguém vai dizer que é opinião não. A pessoa pode discordar, que todo mundo pode. Mas ninguém vai dizer que foi alguém inventou o texto, não. Está na minha Bíblia, está na de todo mundo. Agora, quando o diabo diz assim, devemos exaltar o sábado criado por nós, de que dia ele está falando? Do domingo. Peraí, então vamos de novo. Vamos pegar o mesmo princípio. Vamos na Bíblia e cadê? Não, mas Jesus ressuscitou no domingo. Eu digo, é verdade. Glória a Deus por E agora, isso. o que aconteceu? Nada, ele ressuscitou no domingo. O que o texto está falando? Só ressuscitou. Que ele ressuscitou no domingo. Teve uma coleta de oferta no domingo. Eu digo, verdade. E o que mais? Não. Só isso, teve uma coleta de oferta no domingo. Ué, não é o que está escrito, quem deve viver? Agora, tem algum texto dizendo que Deus santificou o sábado? Tem texto? Tem. Opa, então Deus santificou o sábado, por quê? Porque o texto diz que Deus santificou o sábado. Mas não tem texto dizendo, na Bíblia,
que Deus santificou o domingo. Então, há um sábado criado por Satanás em oposição de Deus. O de Deus está muito claro que é o sábado, porque tem o nome, tem os versículos e são vários. Mas onde é que está algum texto na Bíblia dizendo que Deus santificou o domingo ou mudou do sábado para o domingo? É o papel de todo cristão. Não é nosso papel olhar um texto, o irmão falou um texto, eu discordar do irmão e disse, não, peraí, irmão. Texto, por favor. Não tem o texto para dizer que Deus santificou o sábado, não? Então fica aí, tá? Isso aí que interpretação também tem. Agora tem o texto, acabou assim. Irmão Maurício. O Ronaldo citou Ezequiel capítulo 20, versículo 20. 20. E lá está diz, santificai os meus, porque servirão entre mim. Ele está falando com uma classe de gente, não é todos não. É para todos, seria para todos, mas infelizmente nem todos querem. Servirão de sinal entre mim e vocês. Um sinal. Vocês acham que Satanás é a favor desse sinal? Ele tem um representante na Terra. Temos como provar isso em vários textos. Haverá um decreto de morte? Haverá, né? Sim. Alguém já tentou saber que decreto seria esse? Sofonias revelando isso para nós. Um sinal. Nós sabemos que haverá a tribulação qual nunca houve. Está escrito isso na Bíblia. Jesus diz. E o que vai trazer essas tribulações? O que pode trazer uma grande tribulação qual nunca teve no mundo para nós? Um decreto. Só pode ser algo muito, muito pesado para nós, viu? Para não ter outra tribulação que no passado teve, nem haverá depois disso. É algo muito cruel, viu? E aparecerá um povinho que vai pregar o sábado como nunca o sábado foi pregado antes. Amém, irmão, por esse povinho. E isso vai revoltar multidões no mundo. Todas e por causa do nome de Cristo, todos serão odiados, não é quase todos não, todos. De todos os que defendem a verdade. O apóstolo Paulo diz assim, tornei-me porventura o inimigo de vocês por falar a verdade? Tornou-se. E o Jesus continua dizendo, que é o Senhor do sábado, disse, é um sinal entre mim e vocês. Sabe o que Satanás diz? Eu vou fazer. Porque o representante deles é assim, o domingo é a marca de nossa autoridade. Vocês sabem muito bem a respeito de marca, aí uns vai receber um e outro vai receber outro. E o próprio representante de Satanás, que o próprio Lutero diz que é o bispo de Roma, e tem outros textos que comprovam isso. Então a gente já sabe que o domingo é a marca, assim como o sábado também é. O sábado nós já sabemos que é entre Deus e o seu povo. E Satanás certamente deve ser entre ele e o deles também. E o dele. Olha só, gente. Satanás diz assim, um sinal? Vocês estão dizendo que o sábado do sétimo dia é um sinal? Pois tá bom. Pois eu vou fazer com que essa observância do sétimo dia como um sinal de Deus, eu vou fazer ele um sinal de deslealdade para com as autoridades da terra. E aí a gente vai ver quem verdadeiramente vai guardar o sábado. As autoridades da terra. Basta citar umas duas autoridades do Brasil aí, umas duas dos Estados Unidos aí. E por causa disso que vem a perseguição, porque os observadores do sábado não vão querer atender É aos isso que nós governantes. precisamos fazer o povo entender. Eles não atenderão às leis dos homens, e sim a lei de Deus. Mas para isso nós temos que examinar. Porque observe, irmãos, que está escrito também que haverá essas autoridades aqui, ó, fazendo leis tão rígidas, tão duras, que homens e mulheres não terão coragem de guardar o sábado. Estou falando de adventista mesmo, os que dizem guardar hoje. É fácil? Tira as conclusões de vocês. Não é fácil. Cada dia que se passa vai ficar mais pesado ainda, né? E o dia se aproxima. Obrigado. Tem um texto lá na frente, acho que não vai dar tempo de chegar nele. Que a irmã Watt diz que nesse tempo de perseguição, a mensagem vai estar sendo pregada do sábado.
E aqueles que são adventistas nominais vão ficar enciumados. Adventista só de nome. Só professa, mas não está vivendo. E que a pregação vai ser dada pelos fiéis do Senhor nesse tempo para aquelas pessoas de outras denominações. E muitos deles vão abraçar a mensagem e vão tomar a dianteira e vão fugir juntamente com o povo de Deus nesse tempo de perseguição. Então, por isso que a própria irmã White fala, que muitas pessoas não acreditam nos textos dela, mas nós adventistas acreditamos. Ela mesma diz que em todas as igrejas tem povo de Deus. Todas as igrejas têm povo de Deus. E aqueles sinceros, quando a mensagem chegar até o coração deles, eles vão aceitar a mensagem, eles não vão rejeitar. Deus conhece o povo dele. Na verdade, hoje, uma grande parte do povo já estão desconfiados com seus líderes. É verdade. Né? E quando se desconfia, eles passam a dar mais atenção à palavra. É verdade. Então, continua aqui, irmãos, no Maranata, aqui, ó. Página 161. Temos feito com que ele seja aceito tanto pelos mundanos, no caso, o sábado estabelecido pelo inimigo. Temos feito com que ele seja aceito tanto pelos mundanos, como pelos membros da igreja. O próprio povo de Deus, a gente sabe que vai chegar um tempo, já está próximo, né? Porque a gente já está vendo algumas pequenas mensagens sendo introduzidas dentro do próprio povo da igreja adventista, falando do primeiro dia da semana, dando uma ênfase a esse dia. A gente já está vendo acontecer esses dias. Aos pouquinhos vai entrando. Não é assim de uma vez, não. Satanás, ele sabe como trabalhar. Ele vai introduzindo aos pouquinhos dentro da própria igreja. E tem um texto também lá na frente que diz que vai chegar tempo que esse dia estabelecido pelo inimigo como lei, que ainda não é hoje, mas vai ser futuramente, vai ser pregado no púlpito da tribuna sagrada. No púlpito da igreja adventista. Eles vão pregar sobre a guarda desse dia por causa das tradições. Por isso que o povo de Deus, aqueles verdadeiros fiéis, tanto adventista como de qualquer outra igreja, eles vão ouvir a voz do Espírito Santo, irmãos, a voz da verdade. E não vão ser levados facilmente assim por palavras de tradições humanas, por enganos de Satanás. Por isso que nós temos que nos preparar, estudar, entender as Escrituras. Porque não adianta nós apenas professar, mas não mostrar para o mundo essa fé que nós professamos. Nós temos que viver, botar na prática. Porque os dias estão se findando, os acontecimentos estão aí, assim como não poupam ninguém mesmo das leis humanas. Quando chegar nesse dia estabelecido pelo homem da perdição, dia estabelecido por ele, que vai ser o primeiro dia da semana, no lugar do dia de Deus, e quando esse dia for ser colocado em prática para perseguir aqueles que estão relutando para obedecer às leis humanas, vão receber uma perseguição muito pesada. Se nós não nos preparar hoje para o dia de amanhã, realmente nós não vamos suportar, não. A gente sabe do decreto dominical. É esse o dia que vai ser estabelecido por lei, começando nos Estados Unidos. E esse dia não vai ficar só lá, estabelecido por lei. Ele vai ser espalhado para todo mundo. Como é que ele vai ser espalhado para todo mundo? Porque nós sabemos
que os Estados Unidos hoje é um modelo para todas as nações. Todas as nações vão copiar. Então, o povo de Deus, nós temos que nos preparar. Porque nós queremos servir um Deus vivo, e não um Deus morto, e não um Deus falso, mas aquele que estabeleceu as suas leis para nós obedecermos. Amém. Todos nós, ou quase todos nós, né, que ainda tem muitos jovens, mas aqueles que têm filhos sabem muito bem o que é você dar uma ordenança para o seu filho e ele desobedecer. Você vai ficar feliz, né? Quando o seu filho desobedece, né? Ficar contente, alegre. Agora imagine como é que fica o nosso Deus, nosso Pai Celestial, quando nós desobedecemos a Ele. Porque Ele é Pai. Ele viveu aqui na terra e sabe o nosso sofrimento, a nossa dor. Ele fica triste. O desejo dele é que todos nós venhamos obedecer seus mandamentos, irmãos. O inimigo vai implantar esse dia para poder desonrar Deus, desonrar Cristo. O Senhor tem na terra um povo que é santificado, que é agraciado, que é levantado por Deus, homens e mulheres esclarecidos, para poder defender essa verdade. E o que nós estamos fazendo aqui é repassando essa mensagem para aqueles que são da nossa fé, se fortalecer mais ainda. Para aqueles que não são, receba a mensagem e o Espírito Santo vai trabalhar no coração de cada um. Não somos nós que convencemos ninguém. Quem convence é o Espírito Santo. Amém. É só botar a prova o que nós estamos falando aqui. Apresentamos textos da Bíblia a qual o Senhor estabeleceu o dia de descanso e santificação. Não tem outro. É o 7º dia. É o dia estabelecido por Ele. Nós enfatizamos aqui Marcos 2:27. O próprio Cristo disse que o sábado foi feito por causa do homem, por causa da humanidade. O inimigo vai querer jogar isso por terra, na cabeça de muitos. Mas o povo de Deus, que estão se preparando, independentemente de placa de igreja, mas aqueles que são fiéis do Senhor, hão de se despertar. Para a honra e glória do nosso Deus, né? Amém. Ainda no Maranata, na mesma página, 161. Deve agora a igreja ser levada a unir-se com o mundo em sua defesa. Defesa do A igreja vai se unir com o mundo para defender esse dia falso que vai ser estabelecido no lugar do dia estabelecido por Deus. O mundo tem entrado na igreja devagar, mas de uma maneira que já está abraçando a igreja. E se nós não tivermos cuidado com essas brechas que nós estamos deixando, o inimigo vai levar a nós também. Nós temos que ter cuidado com essas brechas, irmãos. O povo de Deus é tampador de brecha. Não é aqueles que vai abrir, não. Cristo disse que aquele que me ama, olha só as palavras de Cristo, irmãos. Aquele que me ama guardará os meus mandamentos. Aquele que ama Jesus vai guardar os seus mandamentos. E não é como muitos pensam que os mandamentos de Jesus são uns, os mandamentos do Pai é outro. Não. João capítulo 1, versículo 3. Cristo criou todas as coisas. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele estava na criação de tudo. Quem concedeu aquelas leis para Moisés lá no Monte Sinai foi Cristo, irmãos. O mesmo que criou todas as coisas. Ele estabeleceu tudo lá na criação. Para que agora Cristo vem e diz: eu não vim anular nada. É como que ele estivesse dizendo assim, são palavras minhas. Aquilo que eu estabeleci lá no Monte Sinai, as leis que foram escritas com meu dedo, não foi anulado nada. João 5,17. Tudo está valendo.
Então, os mandamentos que Cristo está falando, que diz assim: aquele que me ama guardará os meus mandamentos, os mesminhos, irmãos, das tábuas da lei dada para Moisés. Então, é por amor que nós temos que amar a Deus. E aquele que ama a Deus, ele vai agora passar a seguir os seus mandamentos. Nós temos que trabalhar para que o Espírito Santo seja derramado nas nossas vidas, para que, quando chegar no dia mau, quem vai nos fortalecer é o Espírito, mas fortalecer aqueles que estão se preparando e preparados para aquele dia. Lá em Atos 5, 29, né? 29. Atos 5, 29. Lembras quando Pedro e seus companheiros estavam pregando, falando de Jesus Cristo? Eles foram levados à prisão porque estavam pregando o nome de Jesus. E eles foram proibidos de falar o nome de Jesus. Deram lá umas coças neles, né? Uma pisa nos discípulos e diz: ó, vão e não pregam mais o nome desse Jesus. Se eles não estivessem, irmãos, naquela ocasião, repleto do Espírito Santo de Cristo, eles iam voltar a teimar daquela forma e pregar o nome de Cristo? Não. O próprio Pedro, antes disso, negou o nome de Jesus, porque ainda não estava preparado. Negou 3 vezes. Mas quando ele estava preparado, quando eles saíram da prisão, a primeira coisa que eles foram fazer foi pregar o nome de Jesus. Amém. E nos últimos dias, irmãos, vai acontecer a mesma coisa. A história só se repete. Aqueles que estão se preparando, recebendo o poder da graça de Cristo, que ama a Cristo e guarda os seus mandamentos, vão receber essa chuva serôdia, irmãos. E no dia mau, pode vir a lei mundana que for, estabelecida uma nova lei de guarda, de santificação, mas eles não vão recuar. Eles vão seguir firme em obedecer o mandamento daquele lá de cima, do Deus verdadeiro. Amém. Irmão Éden, ele quer falar. Não sei cadê o microfone, não. O Rogério falou aí bastante sobre a guarda dos mandamentos, motivado pelo amor, né? Quero ler o que nos vai manter firme é o amor. E a obediência à lei de Deus é por amor. Eu quero 3 textos aqui bem rapidinho. João 14,15 diz: se vós me amais, guardai os meus Mandamento. Então, se vocês me amam, então vocês guardam meus mandamentos. Agora no verso 21 ele continua dizendo, é o próprio Jesus falando: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E no verso 21 diz assim: Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, ele guardará as minhas palavras. Então, não é eu, motivado por mim, pelo meu desejo que guarda, é o amor de Cristo em mim. Quando a obediência é motivada por amor, então é o mesmo amor de Cristo. Quem foi que separou Jesus Cristo do amor que ele tinha por nós? Nem a morte. Quem foi que separou os discípulos do amor de Cristo? Nem a morte. Foram presos, apanharam e finalmente mortos. Mas por quê? Por amor a Cristo. E foram fiéis às suas leis, seus mandamentos. Então aqui está também a experiência nossa, o amor. É verdade, irmão. Ainda no Maranata. Devemos trabalhar por meio de sinais e maravilhas para lhes cegar os olhos quanto à verdade. Muitos são levados por sinais. Em vez de se basear no que está escrito, vão ser levados por sinais. E levá-los a pôr de lado a razão e o temor de Deus. E a seguir os costumes e as tradições. Ele vai trabalhar por vários sinais, muitos vão ser levados por isso e vão esquecer de honrar o seu Deus. Ele vai botar de lado a razão do temor do Senhor.
Porque nós sabemos que aquele que ama a Deus vai guardar os seus mandamentos. Mas muitos fazem tantos sinais, mas esquece do mandamento de Deus, da palavra de Deus. Tem um texto que diz que aquele que despreza, me lembra o texto, irmãos, da lei de Deus, é abominável a sua oração. Aquele que desvia os seus ouvidos. Isso, de ouvir a Provérbios, lei. né? 29. Aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei de Deus até a sua oração É abominável. é abominável. Provérbios 29. Provérbios 28, 9. Então, jamais nós devemos desviar os nossos ouvidos de ouvir a lei de Deus. Nós temos é que exaltar o nosso Deus, o nosso Senhor. E nós só vamos exaltar a Deus quando nós estivermos vivendo essa verdade. Vivendo a verdade de Deus. É assim que nós vamos glorificar Ele. Não é só professar da boca para fora que sou cristão. Só professar da boca para fora que sou adventista. Não, nós temos que viver. Botar na prática. Para que as pessoas possam olhar para nós e ver. Se for para ser um cristão, eu quero ser como esses irmãos ali. Porque nós estamos vendo o testemunho deles. Porque o evangelho eterno vai ser pregado a todo mundo, mas é em testemunho também. O evangelho eterno é em testemunho também. Por quê? Porque o povo de Deus tem que viver essa verdade. Para que possam ser aceitos por Deus. Então nós estamos nessa luta. Estamos lutando. Buscando cada dia progredir. Que nós não venhamos voltar para trás, mas seguir sempre à frente, né? Então ele vai fazer de tudo para que nós desonramos a Deus. Mas nossa principal preocupação é silenciar esta seita de observadores do sábado. Principal preocupação dele. O próprio Satanás está dizendo aqui, irmãos, olha, eu acompanho muitas informações de pessoas de outras denominações que elas têm nós como seita. Esses adventistas são uma seita. Não falaram de Paulo, né? Eles não falaram de Paulo. Testei? Fala, irmão, só um Sim. detalhe. Sim. Aí pergunta pra essa pessoa o que é seita. Duvido. Até hoje eu perguntei pra um monte. Diga-me agora de o que é seita. De examinar. Aí eu fui pesquisar uma vez porque há uns 10 anos atrás. Há uns 10 anos atrás eu trabalhava na Receita Federal, né? Aí lá tinha um irmão que ele sentava com a Bíblia na mão o tempo todo. O cara até no escândalo terrível depois, mas não é o caso, né? Não serve pra todos. Aí ele. Na igreja? Eu já era adventista. Aí tava lá trabalhando. E de vez em quando ele com a Bíblia na mão, eu fiz uma pergunta pra ele com a Bíblia na mão, né? Eu fui tirar uma curiosidade com ele, né? Tipo assim, ver como é que ele pensava. De qualquer coisa a gente estuda no assunto. Aí ele pegou e virou dele e falou assim, não sei o que, você tá em uma seita, não sei o que, não sei o que. Aí tinha os vigilantes tudo olhando. Aí eu falei assim, só tá perguntando pro senhor. O que é seita? Eu digo, oxi, calma, moço. O que é seita? Não, eu digo, moço, o problema, você tá me dizendo que eu faço parte de uma seita, você não sabe nem o que é seita. Você tá repetindo o que os outros estão dizendo. O que é seita? Por exemplo, por isso que eu nem me zango, a pessoa fala isso aí. O que é uma seita, segundo o dicionário? É um pequeno grupo religioso de forte convicção que discorda da maioria. Ah, é seita de... Pode pensar isso aí. É ótimo. Oxi. Discordamos mesmo. Aí Atos 24 disseram que Paulo era o principal promotor da seita dos nazarenos. Aí no verso 14 ele diz assim, confesso de uma coisa. Segundo o caminho que vocês chamam seita, você chama de seita? Segundo esse caminho aí, eu sirvo o Deus de nossos pais, seguindo tudo quanto está escrito na lei dos profetas. Pode chamar de seita. Até que o pessoal parece criança. Vou zangar, vou ficar de mal porque a pessoa me chamou de seita. E o moço amadurece. Portanto, estou fazendo a vontade de Deus, é segundo o caminho de Deus.
Pode continuar aí, eu vou continuar Estou em frente. seguindo o que está escrito nos profetas, né? E na lei. Então, nós como um povo pequeno, né? Nós somos essa seita, né, irmãos? Discordante da maioria. Glória a Deus, né? Tempo de Cristo, a gente sabe que Cristo foi perseguido pelo próprio povo dele. Não foi diferente com Paulo, com os apóstolos. Não é diferente com nós hoje, né? Sempre há um povo na terra que Deus levanta para poder levar essa mensagem. E esse povo na terra, irmãos, é a igreja, né? Nós, cada um de nós somos igreja. A igreja viva a qual o Espírito Santo habita dentro de nós. Rapidinho aqui eu vou ler aqui esses versos aqui só para contextualizar aqui. A gente já está finalizando já. A hora passa rápido, né? Daniel 3, verso 1. Todos conhecem aqui, né? O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro cuja altura era de 60 côvados. O que eu quero enfatizar aqui é a estátua que o rei Nabucodonosor ele levantou, né? Verso 2. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os oficiais das províncias, para que viesse a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então ele levantou a estátua, chamou todos os governantes, todos os líderes, todas as autoridades para a consagração dessa estátua. Verso 4. Então o arauto, o mensageiro, proclamou em alta voz: esta é a ordem que é dada a vocês, todos que estão aqui, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Verso 5. Quando ouvirem o som da trombeta e de toda espécie de música, prostem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Então chamou todas aquelas nações, todos os governadores, para adorar aquela imagem. E isso, irmão, vai voltar a acontecer no futuro bem breve. Não dessa forma, mas é de uma outra forma. A história se repetirá. Eventos finais, página 134. A religião falsa será exaltada. A religião falsa. Nós estamos falando aqui de quê, irmãos? De um dia que o inimigo vai querer estabelecer no lugar do dia estabelecido por Deus de descanso e santificação. O primeiro dia da semana, um dia comum de trabalho que não possui santidade alguma, será estabelecido como foi a estátua de Nabucodonosor. Acontecer da mesma forma. Vão estabelecer um dia para que seja adorado. Como Deus estabeleceu o sétimo dia para ser santificado e descansado pelo seu povo, pelos seus filhos, pela humanidade, eles vão querer estabelecer esse dia, o falso dia, para todas as nações. E nós já estamos sendo avisados disso. Que Deus nos ajude, nos prepare e nós venhamos deixar ser preparados por Ele. Porque o Salmo diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele que mais Ele vai fazer. Mas muitas vezes nós não queremos entregar o caminho a nossa vida, o nosso caminho para Ele, né? Nós não queremos. Queremos seguir o nosso caminho. Vamos entregar nas mãos de Deus e deixar Deus trabalhar na nossa vida. Deixar o Espírito Santo falar no nosso coração.
Que Deus abençoe a todos nós. Vamos fazer uma oração. Cantar. O irmão vai cantar o hino. Depois do hino a gente faz uma oração. O irmão Francisco vai